Olá, caro estudante, seja muito bem-vindo à aula da disciplina Higienização na Produção de Alimentos. Meu nome é Audrey Andiara e sou nutricionista do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Vamos iniciar hoje os nossos estudos sobre conceitos de higiene alimentar e princípios básicos de higienização. Vamos conhecer as fontes de contaminação em padarias e confeitarias e as doenças transmitidas por alimentos. Esse assunto é muito importante, pois os prejuízos causados pelas doenças transmitidas pelos alimentos são muitos. Gastos com medicamentos e internações, diminuição da produtividade nas empresas, falta do funcionário ao serviço, entre outros. No Brasil, a maioria dos surtos causados por ingestão de alimentos contaminados ocorre dentro das residências, em estabelecimentos comerciais, como restaurantes, lanchonetes, padarias, confeitarias e entre tantos outros estabelecimentos que produzem e comercializam alimentos. Milhões de pessoas contraem, pelo menos uma vez ao ano, alguma doença de origem alimentar. Os sintomas variam de acordo com o agente causador da doença transmitida por alimentos, sendo que os mais frequentes são indisposição, seguida de vômitos, dores abdominais e diarreia. Para ilustrar esse assunto, eu vou mostrar para vocês um surto alimentar ocorrido no sul de Minas Gerais. Vejamos no slide 1. O surto alimentar mostrado aconteceu em 2013 na cidade de Alpinópolis, em Minas Gerais. 15 pessoas foram internadas por intoxicação alimentar. Pelo menos 150 pessoas procuraram atendimento no hospital da cidade com os mesmos sintomas. A suspeita é de que uma maionese caseira de 2 lanchonetes tenha causado a intoxicação. Nesse caso, a vigilância sanitária interditou as lanchonetes suspeitas. O dono dos estabelecimentos afirmou que não vai mais trabalhar com maionese caseira. É preciso saber que a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas Gerais, por meio da resolução número 124, de 23 de junho de 2003, proíbe o uso de maionese caseira em estabelecimentos comerciais, permitindo oferecer aos consumidores somente maionese industrializada e de forma individualizada, sendo proibida a disponibilização em bisnagas. Vocês sabiam disso? Aproveitem então para ler essa resolução na íntegra, que está disponível na sala virtual da disciplina. Agora, eu peço a vocês que formem grupos de trabalho com no máximo 5 componentes. Pesquisem na internet a ocorrência de surtos alimentares do Brasil e no mundo. É preciso saber que os surtos ocorrem quando 2 ou mais pessoas apresentam uma doença ou sintoma parecido após a ingestão de alimentos de mesma origem. Após a pesquisa, apresentem para seus colegas pelo menos um surto alimentar que você encontrou. Vejam no slide 2. Peço a vocês que falem sobre qual a cidade, país que ocorreu o surto, quais os sintomas apresentados e quantos indivíduos foram envolvidos, qual local ocorreu o surto, foi em uma lanchonete, em uma festa de casamento, quais alimentos suspeitos de estarem contaminados. Esse trabalho é em equipe e vale 15 pontos. Cada questão vale 3,5 pontos e o tempo de atividade é de 20 minutos. Esse trabalho em equipe vale 15 pontos, então mãos à obra, iniciem a pesquisa. Mas a aula de hoje não termina aqui. Vamos continuar nossos estudos. Neste momento, solicito ao tutor presencial que coloque um fundo musical enquanto os alunos fazem a pesquisa. O prazo para finalizar essa tarefa é de 20 minutos. Então vamos lá? Terminar o trabalho? Espero que tenham gostado. Inúmeros micro-organismos podem ser veiculados por alimentos e causar doenças ao consumidor. Produtos químicos presentes nos alimentos
como, por exemplo, agrotóxicos, antibióticos, também podem causar danos para quem os consome, acima dos limites toleráveis na legislação. As síndromes clínicas causadas por esses agentes são conhecidas como doenças transmitidas por alimentos, ou DTAs. Vocês viram no exemplo que os ovos e alimentos preparados à base destes, como maionese, crus ou mal cozidos, foram associados à ocorrência desses surtos. É importante destacar que nem a metade dos surtos no Brasil são notificados. Com o objetivo de proteger a saúde da população contra doenças provocadas pelo consumo de alimentos contaminados, a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, através da Resolução número 216, de 15 de setembro de 2004, estabeleceu os procedimentos de boas práticas em alimentação para garantir as condições higiênico-sanitárias dos alimentos preparados para o consumo. Boas práticas em alimentação são procedimentos de higiene que devem ser obedecidos pelos manipuladores de alimentos, desde a compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o consumidor. Caro aluno, você já pensou no conceito de higiene? Já parou para pensar sobre a sua importância para a saúde individual e coletiva? Higiene pode ser definida como todas as ações que praticamos para manter a saúde física e mental e prevenir doenças. Em um raciocínio simples, higiene é o mesmo que asseio e limpeza. Existem diferentes tipos de higiene. Por exemplo, cuidar do próprio corpo é o que chamamos de higiene física ou pessoal. O corpo precisa ser mantido limpo, pois a saúde também depende disso. É necessário dar especial atenção às boas práticas de higiene pessoal, pois muitos micro-organismos habitam o nosso corpo. Vejam no slide 3 alguns procedimentos de higiene física. É importante destacar que todos os serviços de alimentação, de pequeno a grande porte, devem obedecer à legislação que regula as boas práticas de fabricação de alimentos. Na atividade de padarias e confeitarias, esta questão é particularmente importante para garantir aos clientes uma alimentação segura sob o ponto de vista higiênico-sanitário, promovendo assim a manutenção da saúde. É necessário dar especial atenção às boas práticas de higiene pessoal, pois muitos micro-organismos habitam o nosso corpo, não é mesmo? Há micróbios espalhados por todo o nosso corpo. A maior quantidade está no nariz, na boca, nos cabelos, nas mãos, inclusive nas unhas, nas fezes, no suor e no sapato. É sempre bom reforçar sobre a importância de tomar banho diariamente, manter os cabelos limpos e protegidos e dar especial atenção para a higiene das mãos. Na maioria das vezes, as contaminações ocorrem através das mãos dos manipuladores de alimentos. Mas vocês sabem quando e como se deve higienizar as mãos? Vejam no slide 4. Devemos higienizar as mãos ao chegar ao trabalho, ao iniciar um novo serviço ou trocar de atividade, depois de utilizar o sanitário, tossir, espirrar ou assoar o nariz, depois de recolher o lixo ou outros resíduos, depois de manusear dinheiro, o celular, entre tantos outros momentos do dia. É sempre bom lembrar que medidas simples como lavar as mãos evitam ou controlam a contaminação dos alimentos. Essas medidas simples fazem parte das boas práticas de fabricação de alimentos. Mais informações sobre esse assunto estão disponíveis na apostila Boas Práticas na Confeitaria, páginas 34 a 40, disponível na sala virtual da disciplina. Observem ainda no slide 4. Os micro-organismos são seres invisíveis a olho nu e neste exato momento você pode estar servindo como um grande transmissor deles. Vejamos como higienizar as mãos de forma correta e quais doenças você pode se livrar fazendo esta limpeza. Após a aula, assista ao vídeo
ao vídeo disponível no endereço eletrônico na sala virtual da disciplina. Os alimentos, em geral, são fonte de prazer e saúde quando preparados de modo seguro e ingeridos nas quantidades corretas. Alimentos seguros são aqueles preparados de forma que não ofereça perigos à saúde e à integridade de quem os consome. A higiene alimentar é aquela que envolve os cuidados com os alimentos que vamos ingerir, desde o seu recebimento até a sua distribuição para o consumidor. Todas as fases de produção de alimentos devem ser cuidadosamente supervisionadas, como também devem ser adotados em cada fase procedimentos a fim de garantir a qualidade higiênico-sanitária e a conformidade dos alimentos com a legislação. Na etapa de recebimento e armazenamento dos alimentos, por exemplo, alguns cuidados devem ser adotados. Vejam no slide 5. Nesta etapa, os responsáveis devem fazer uma breve seleção, de modo que os produtos que não apresentem qualidade apropriada sejam descartados. Na etapa de recebimento dos alimentos, as embalagens externas, como caixas de papelão, de madeira e sacos de papel, devem ser retiradas para evitar a entrada de pragas no setor de alimentação ou em casa e não aumentar a contaminação ambiental. As embalagens, como latas, embalagens tipo longa-vida, vidros, não devem apresentar estufamentos, enferrujadas, amassadas ou trincadas, apresentando vazamento ou úmidas. Deve-se também verificar os dados do produto, como prazo de validade, data de fabricação, além de registro no órgão fiscalizador competente. Após o recebimento, o responsável deverá armazenar rápida e corretamente os alimentos para conservar sua qualidade. É uma etapa que merece muita atenção. Deve-se receber e armazenar primeiramente os alimentos mantidos sob refrigeração, depois os alimentos mantidos sob congelamento e, por fim, os alimentos mantidos à temperatura ambiente. O armazenamento de alimentos pode ser feito de duas formas. Vejam no slide 6. Sob temperatura ambiente, no estoque seco, e sob temperatura controlada, ou seja, congelados ou refrigerados. Algumas regras são muito importantes para a conservação da qualidade dos produtos em estoque. As temperaturas das geladeiras e freezers deverão ser controladas diariamente, pois o bom funcionamento do equipamento é imprescindível para a conservação da qualidade dos alimentos armazenados. Os produtos de limpeza devem ser armazenados em locais específicos e identificados, separados dos alimentos dos descartáveis. Aproveitem e consultem mais sobre esse assunto na apostila de boas práticas na confeitaria disponível no ambiente virtual na sala virtual de vocês, da disciplina. Caros alunos, falaremos agora das atividades de pré-preparo dos alimentos que serão utilizados em uma confeitaria. Essas atividades são aquelas que antecedem o preparo dos alimentos. Por exemplo, lavar, desinfetar frutas e legumes é uma atividade de pré-preparo dos alimentos. Sabemos que as superfícies dos vegetais são, em geral, muito contaminadas, como micro-organismos, parasitos, lagartas e outros contaminantes provenientes da terra e de outras fontes. Especialmente para as frutas, legumes e verduras, que serão utilizados crus, é necessário o processo de higienização. Esses alimentos crus geralmente são destinados ao preparo de sucos, mousses ou salada de frutas, ou serão usados como ingredientes de sanduíches ou como decoração de doces. Vejam nos slides 7 a 10. O passo a passo sobre a higienização de frutas, folhas e legumes. Alimentos como frutas, legumes e hortaliças devem ser higienizados tendo em vista que esses podem ser consumidos crus. A correta higienização elimina os micro-organismos patogênicos e os parasitas. Para a higienização de hortaliças, frutas e legumes, você deve selecionar, retirando as folhas, partes e unidades deterioradas
da folha, ou da fruta, ou do legume. Lave em água corrente vegetais folhosos, folha a folha, frutas e legumes, um a um. Coloque de molho por 10 a 15 minutos em uma solução clorada, utilizando o produto adequado para esse fim. Lê sempre o rótulo da embalagem. Na diluição de 1 colher de sopa para 1 litro de água. Enxaguar em água corrente os vegetais folhosos, folha a folha, e frutas e legumes, um a um. Após, você vai fazer o corte dos alimentos para a montagem dos pratos com mãos e utensílios bem lavados. E depois, mantenha sob refrigeração até a hora de servir. Aproveito para lembrá-los da definição de higienização. Higienizar significa limpar e desinfetar. A limpeza é o processo mecânico de remoção da sujidade, mediante o uso de água. E detergente. Constitui o primeiro passo no procedimento técnico de higienização. A desinfecção consiste na aplicação de uma solução desinfetante para redução dos micro-organismos ainda presentes na superfície daquele alimento. Devo lembrá-los de um outro cuidado muito importante no preparo dos alimentos: prevenir ou evitar a contaminação cruzada. Observem no slide 11. Um exemplo desse tipo de contaminação é cortar frango cru e usar a mesma faca sem lavar para fatiar uma carne assada. Outro procedimento importante para o pré-preparo dos alimentos é o descongelamento seguro. Não descongele os alimentos à temperatura ambiente. Utilize o forno de micro-ondas se for prepará-lo imediatamente, ou deixe o alimento na parte inferior da geladeira para descongelar. As carnes devem ser descongeladas dentro de recipientes para termos um alimento seguro e saudável. É vetado o recongelamento de alimentos que já foram descongelados, exceto no caso em que já tenham sido submetidos à cocção ou cozimento. Aproveitem o final da aula para consultar o material e assistir aos vídeos disponíveis no box da disciplina Higienização na Produção de Alimentos. Na próxima aula, falaremos sobre regras e procedimentos de higiene no preparo e distribuição de alimentos, da higiene com o ambiente, dos cuidados com o lixo e com a qualidade da água. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos e até a próxima semana. Um grande abraço!